Polar na administração atual, que é a SAF, quando, na verdade, quando nós falamos de SAF, foi no contrário, foi tentando dizer o seguinte, gente, se SAF vier, o clube não pode perder o controle, não. É o contrário. Sim. E essa é uma forma de levantar as pessoas contra o estádio, que é o movimento que a gente está sentindo e está vendo. E está vendo todo dia. E falam publicamente aqui, por exemplo, que são a favor do estádio. Quando leia a nota do Lauro Jardim, que saiu, em grupos pequenos dentro, lá trabalhando enormemente para que seja rejeitado a compra do terreno. Esse é o momento político que a gente está vivendo dentro do Flamengo. E aí são as narrativas. De minha parte, eu quero dizer o seguinte, tanto eu quanto o Rodrigo, cara, nós queremos o estádio demais. A gente sabe que o estádio pode sair e o Flamengo não precisa de SAF de jeito nenhum para poder fazer. Nós só queremos, eventualmente, barrar esse movimento que começou e que não foi conosco, que não fomos nós que saímos fazendo palestra dentro do Flamengo, para que... Cara, isso aqui... ele está colocando aqui sobre se eu não me engano, foram 2 palestras ministradas lá em conjunto do Conselho Deliberativo com o Conselho de Administração, se eu não me engano, em 2023. Né, no caso, o BAP, né, presidente do Conselho de Administração, e o Alcides do Deliberativo, como se ele não tivesse nada a ver com isso. Né? Você olha na prática, claro, você vai, pô, ele é presidente do conselho diretor. Aí, cara, eu fui pesquisar, fui procurar, né? Porque eu estou sempre procurando, fazendo pesquisas. Aí, olha o que eu encontro aqui, né? 14 de fevereiro de 2023, depois esse link, inclusive, já lembrando, né? O link do Charla completo com o Landim está na descrição aqui do vídeo, e todas as matérias que eu citar aqui, né? E tudo vai estar no comentário fixado do nosso vídeo aqui no YouTube. Landim sobre SAF. Se a gente vender 30% do Flamengo, faz estádio próprio de graça. Aí, vamos ler aqui. O presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, defendeu a conselheiros que o clube, né, continue olhando a oportunidade de se transformar em SAF e vinculou o projeto à busca por um estádio próprio. Se a gente vender 30% do Flamengo, a gente constrói nosso estádio de graça, afirmou. O MRN teve acesso a uma gravação dos cerca de 10 minutos da fala de Landim a membros do Conselho Deliberativo do Flamengo, após palestra do senador Carlos Portinho, relator da lei da SAF. Ou seja, a palestra que hoje ele está falando, né, que foi promovida, no caso, promovida pelo BAP, que iniciou esse processo de discussão, que inclusive era contra essas palestras aí, eu nem fui nenhuma, eu fui convidado e não fui, porque, pô, a gente pode fazer palestra lá no Flamengo para discutir um montão de... Vamos discutir futebol, vamos discutir outras coisas, vamos discutir SAF, que, tipo, né? Mas ele estava na palestra, pô. Ele falou na palestra. Vamos pegar aqui o que ele falou na palestra? Abre aspas ao Landim. Aspas grandes, tá? A gente vai ver que os clubes que conseguiram se ombrear ao Flamengo, o Palmeiras e o Atlético Mineiro, são clubes que tiveram uma situação completamente diferente da nossa. Foram ajudados por mecenas ou pessoas que estão querendo, na verdade, no futuro, transformar dívida em equity e passarem a ser donos do clube. Já que esses clubes estão ficando com níveis de endividamento totalmente diferentes do nosso. Onde é que estão os nossos grandes concorrentes nos últimos anos? São aqueles que tiveram ingressos de recursos de uma forma completamente distinta da nossa. Nós geramos nossos recursos através do nosso processo de gestão interno dentro do Flamengo. Então, o que significa a SAF para nós? Vamos ser francos. A SAF para nós, pelo menos para mim, é uma maneira que outros clubes possam vir a competir conosco, só que de uma forma diferente. Vai aumentar a competitividade no futebol através do ingresso de recursos de terceiros mais interessados em comprar participações em outros clubes. Isso vai ser comum. Para o futebol todo, isso é positivo. O produto do futebol brasileiro vai melhorar, nós teremos mais recursos nos diversos clubes brasileiros e, com isso, os jogos serão mais competitivos. Teremos melhores atletas, mais bem pagos, afinal, o futebol é cada vez mais um mercado mundial. Para nós, isso veio a ser uma ameaça. Aqui está falando de outros clubes, né? De outros clubes terem SAF, terem injeção de grana, né, de dinheiro de fora, porque são recursos que, para servir de grandes fundos de investimento, são aportados em clubes que vão poder competir conosco. Não são apenas os mecenas que vão aparecer, são grupos investindo muito dinheiro que queriam competir com o Flamengo. A gente pensava o seguinte, tem 2 malucos botando dinheiro no Atlético Mineiro e no Palmeiras, mas quando acabar a grana deles, eles ficarem aborrecidos, a gente continua no nosso outro patamar. E a nossa competitividade continua muito maior do que a dos caras. Não sei, o mundo está mudando, tem outros aportes.
Aí vem, onde existe ameaça, existe oportunidade. Como o senador bem colocou, que é o Portinho, que deu a palestra, falou da gente fazer uma SAF do futebol, que as pessoas possam fazer um fundo, sei lá, de torcedores do Flamengo, para que tenham 5% ou 10%, quanto for. As receitas do Flamengo vão crescer. Eu acredito na SAF, mas eu acredito também na Liga. Eu acho que o Flamengo vai continuar crescendo com suas receitas de marketing. Então, acho que um múltiplo de 10 é um múltiplo que o mercado dá para um negócio mais ou menos estável. Nosso negócio não é estável, a gente está crescendo, o futebol está crescendo. O Flamengo pode valer 1 bilhão, valer hoje 5 bilhões. Né? Aí ele continua. É preciso achar um modelo no qual esses sócios aqui continuem tendo controle, mas que deem segurança ao investidor que, em longo prazo, possa investir no Flamengo. Em todos os modelos que a gente viu, ou seja, eles estavam estudando, o controle passa para a mão de terceiros. Né? No caso, ele está olhando aqui o exemplo das outras SAF. Mas se a gente conseguir manter o controle nosso com o investidor minoritário, claro que a gente vai ter que melhorar nossa governança de forma a garantir que quem estiver aportando recursos do Flamengo saiba que ele vai ser bem gerido. Se a gente vender 30% do Flamengo, a gente consegue 1,5 bilhão. A gente constrói nosso estádio próprio de graça, tendo 70% das ações do Flamengo, o controle do Flamengo. Tem ameaça? Tem ameaça, e ameaça séria. Para mim, isso não é uma ameaça pequena. Tem milhares de fundos cheios de dinheiro investindo em clubes e melhorando o nível e a capacidade de investimento dos clubes, mas também tem oportunidade. Tem oportunidade de negócio e a gente deve levar em consideração. Estou muito feliz que a gente está tendo essa conversa. Estou muito feliz que a gente está tendo esta conversa. Essa conversa é o quê? SAF. É o quê? Palestra. O Flamengo não precisa perder o controle. A gente não precisa deixar de sermos nós os controladores do Flamengo. Mas pode existir uma oportunidade para que a gente continue mantendo o controle do Flamengo aqui e capte recursos através dessa lei das SAF e possa atingir projetos estratégicos que são interessantes para o futuro do clube. A gente deve manter isso em mente e continuar olhando essa oportunidade. E aí eu me falei, cara, como pode? Ele tá falando da palestra, mas ele esteve na palestra, pô. Ele fala na palestra. Eu fiquei de bobeira quando eu vi essa fala dele ontem. Eu falei, cara, eu não tô acreditando, né? Deixa eu voltar aqui pra gente terminar. Essa SAF, sim, fosse instalada dentro do clube. E isto aconteceu. Então, é isso. E vamos parar de narrativa, porque daqui não tem interesse nenhum de que isso aconteça. Estão tentando colocar na conta da administração atual isso. Porque aí tudo é misturado. É conselho, de administração, é conselho. Então, todo mundo que olha alguma coisa é o Landim. É o Landim uma ova que é o Landim. O Landim quer estádio, e vocês não querem. Esse é o problema. É esse o problema que a gente está vivendo hoje. Mas aí ele estava lá no conselho, né, numa reunião mista do Conselho de Administração e Deliberativo, falando sobre SAF e participando da palestra que ele está criticando. Né? Setembro de 2023, Landim, Flamengo pode virar SAF se tiver projeto estruturante. Foi na entrevista que ele deu à CNN, até uma entrevista que deu muita polêmica, que foi ele falando do Sampaoli, né? Abrindo aspas aqui, ó. A gente sempre está analisando as alternativas de mercados, formas de tornar o Flamengo maior e melhor. O que a gente tem explorado ao longo de um tempo é a possibilidade do Flamengo se tornar SAF. Repetindo, o que a gente tem explorado ao longo de um tempo é a possibilidade do Flamengo se tornar SAF. Temos discutido com sócios. Fizemos palestras no Conselho Deliberativo. Repetindo, fizemos palestras no Conselho Deliberativo até como uma forma de informar nossos conselheiros com prós e contras do processo. Mas, particularmente, na minha opinião, eu não vejo, nesse momento, a necessidade do Flamengo se tornar uma SAF. Né? Aí ele fala, eu vejo o seguinte, se a gente tiver um projeto estruturante, que no caso seria o estádio, como ele coloca aqui, colocou nos áudios ali já em dezembro, nesse aqui de setembro, um projeto estruturante importante que venha a ser fundamental para o futuro do Flamengo, a gente pode sim se tornar uma SAF. Isso é o Landim falando.